Eu tô muito, mas muito acima do peso. Eu posso correr? Eu não vou me machucar? Gente, muita gente tem essa dúvida e eu respondo essa pergunta frequentemente, quase toda semana, nas lives que eu faço, né, de perguntas e respostas, e é muito comum e acho que é justo a gente falar um pouquinho sobre isso. Bom, primeira coisa, se você não me conhece, muito prazer, o meu nome é Rodrigo Bicudo, eu sou profissional de educação física e sou criador do programa Bora Correr. Se você é novo ou nova por aqui, aproveita para se inscrever no canal, clica no sininho, ativa as notificações para receber os avisos de vídeos novos que acontecem toda semana por aqui. Sempre falando de corrida, de exercício, de treinamento. Uma pessoa que está muito acima do peso, eu digo muito assim, cara, 20, 30, 40 quilos acima do peso ideal. Essa pessoa pode correr? E talvez você esteja nessa situação, ou conhece alguém que esteja, e a pessoa, não, correr não posso de jeito nenhum porque eu vou me arrebentar, vou estourar os meus joelhos, meus tornozelos, minha coluna, minhas articulações em geral. Cara, sendo muito sincero com você, obviamente a corrida de rua é um esporte de impacto. Isso vale para quem está acima do peso e vale para quem não está acima do peso. Isso vale para quem está sedentário e para quem está ativo. Então, a corrida, por definição, é uma sequência de saltos, né? Enquanto você está caminhando, você está o tempo todo com um dos pés em contato com o solo, tá bom? Princípio da marcha, lembra disso. Quando você parte para a corrida, seja um trote, uma corrida devagarzinho, você já não tem o tempo todo um dos pés em contato com o solo, você tem uma fase aérea. Quando você tem uma fase aérea, você tem um salto. Então você tem uma aterrissagem do pé no chão, isso claro que gera um impacto no seu corpo. Agora, afirmar que qualquer impacto que você der no seu corpo vai te machucar é subestimar demais o seu próprio biotipo, o seu próprio físico. Quem está, por exemplo, 30 quilos acima do peso ideal não ganhou esse peso em uma semana. Foi ganhando esse peso ao longo de um certo tempo. Não sei se foi durante 1 ano, se foi durante 5 anos, 10 anos, não importa. Levou-se um tempo para isso. O seu corpo, querendo ou não, ele se preparou para isso. Ele se adaptou para isso, né? Ele foi ganhando força suficiente para sustentar o seu peso, a se locomover com esse peso a mais. Esse peso extra te gerou, você percebendo isso ou não, te gerou força, né? Você tem força para carregar o seu peso naturalmente, tá bom? Mas calma. Quando você está, por exemplo, nessa condição de muito acima do peso, provavelmente, não estou dizendo que é 100%, mas muito provavelmente você também está com o seu condicionamento físico abaixo. Porque é muito comum a pessoa ficar sedentária e ganhar peso. Se a pessoa está fisicamente ativa, treinando regularmente, é difícil ela ganhar 30, 40 quilos treinando. A não ser que a alimentação ela descambe totalmente. Tem gente que tem compulsão alimentar, isso é sério, né? Não é brincadeira não. Pode acontecer, a pessoa ser fisicamente ativa e engordar muito. Mas é mais comum com pessoas que estão sedentárias. Então, quando você está sedentário ou sedentária e acima do peso e vai começar a se exercitar, está pensando em correr, o primeiro passo que você vai dar não é correr, é caminhar. E a caminhada não tem impacto. Então, o primeiro ponto, a primeira virada de chave que te permite iniciar um processo de treinamento mesmo acima do peso é saber que você tem que começar do começo, começar da base, começar pequeno, começar fácil. Começar pela caminhada. E aí da caminhada a gente vai partir para pequenas doses de corrida, que sim, o seu corpo vai conseguir suportar. E aí o que você tem que fazer? Você que está muito acima do peso e tem o desejo de emagrecer e de correr, você tem que virar a chave e ter clareza do processo que você precisa. Parece óbvio isso que eu vou te falar, mas você precisa emagrecer. Como assim, Rodrigo? Mas é claro, eu estou querendo entrar na corrida para emagrecer. Só que tem gente que entra na corrida para emagrecer e só melhora a composição cardiorrespiratória, a sua resistência cardiorrespiratória, a sua capacidade aeróbica. Porque quando você começa a treinar, sai lá de uma caminhada regular e começa a fazer a caminhada, da caminhada a gente parte para pequenos trotes,
Esse músculo chamado miocárdio, seu coração, ele vai recebendo esses estímulos, ele vai melhorando, a sua condição física vai melhorando. Só que se você não muda a sua alimentação, você continua lá muito acima do peso, você vai estar aí sim criando um problema, porque pensa um cara que está 40 quilos acima do peso ideal, querendo correr 10 quilômetros com 40 quilos a mais. Vai gerar ainda mais impacto, tem ainda mais chance de lesionar, sim. Agora, se você está fora de forma, acima do peso e começa pequeno, começa pela caminhada, começa com pequenas corridinhas, que é o passo a passo do treinamento que eu ensino. E junto com isso, você muda a sua alimentação visando o emagrecimento, cara, fica as duas coisas um casamento ideal. Aí a gente vai fazer uma brincadeirinha, vai, sem graça. Junta a fome com a vontade de comer. Junta exatamente o treino correto com a alimentação correta, com o resultado esperado. Eu já vi, gente, muitos dos meus alunos, mas muitos. Eu sempre que eu posto foto deles no Instagram, foto de antes e depois, de muitos alunos que emagreceram muito, que estavam muito acima do peso ideal. E qual o processo que esses alunos passaram? Exatamente esse. Começar com um treinamento aeróbico leve e gradualmente ir subindo e paralelamente a isso ir mudando a composição corporal e melhorando os hábitos alimentares. Isso tem que ser orientado por um nutricionista, não sou eu que vou falar assim, come tal coisa ou deixa de comer tal coisa. Eu sou profissional de educação física, não sou nutricionista. Quer seguir uma nutricionista fera na internet? Segue aí, @NutriPaulaMelo. Vai no Instagram da Paula Mello, tem um monte de dicas legais. Inclusive ela é parceira do programa, tem bônus dela ensinando os alunos dicas de alimentação. Mas o fato é que você precisa virar essa chave. Opa, eu vou me exercitar. Mas ao mesmo tempo você precisa sim querer uma alimentação melhor, querer buscar um gasto calórico maior. Por que a corrida, gente, é tão buscada pelas pessoas que estão acima do peso e por que tem tanta gente que tem tanto resultado de emagrecimento através da corrida? Porque uma das regras, podemos dizer assim, do emagrecimento, uma das condições para a pessoa conseguir de fato emagrecer é o déficit calórico. Você vai precisar gastar mais energia, gastar mais calorias do que você come durante o dia, durante a semana, durante o mês. Claro que não é só uma conta de mais e menos, né? Não é uma simples fração matemática, né? Para emagrecer, não é só isso. Envolve um monte de coisas. O emagrecimento ele é multifatorial, mas a gente não vai fugir do déficit calórico. Não dá para uma pessoa emagrecer comendo mais calorias, ingerindo mais calorias do que ela gasta. Essa conta não fecha. Então, invariavelmente, isso vai precisar acontecer. Déficit calórico. Pensando em déficit calórico, o exercício aeróbico promove um gasto calórico alto? Sim. A corrida promove um alto gasto calórico? Sim, muito grande. Por isso que essas pessoas conseguem, ao mesmo tempo, melhorar a capacidade cardiorrespiratória, melhorar o fôlego e, junto com isso, emagrecer. E aí, nesse caso, cara, você vai correndo cada vez mais com um peso cada vez menor. A gente minimiza os riscos do impacto gerado pela corrida. Agora, outra dica para você que está acima do peso. Entre junto, assim que você começar um processo de treinamento, de emagrecimento, comece junto, simultaneamente, um processo de fortalecimento muscular. Seja numa academia de musculação, seja em casa, treinando dentro de casa, com o peso do próprio corpo. Tem vários vídeos aqui no meu canal do YouTube que eu falo sobre isso. Você pode procurar e gratuitamente fazer o seu treino em casa. Mas você precisa fortalecer os músculos que vão sim proteger as articulações. Quando você fortalece bastante o seu quadríceps, os seus isquios tibiais, o seu glúteo, a sua panturrilha, cara, são os seus amortecedores. Lembra que a corrida é uma sequência de saltos? Quem tem que segurar o impacto de cada aterrissagem que você faz no chão não são os seus joelhos, não são os seus tornozelos, não é necessariamente a sua coluna ou o seu quadril, são os seus músculos. Por isso é importante esses músculos estarem preparados, estarem bem treinados. Então, faça tudo simultâneo.
Comece o treino sim aeróbico, de caminhada, depois passa para a corrida. Junto com isso vai fazendo fortalecimento muscular, junto com isso vai fazendo a reeducação alimentar para você reduzir as calorias, para você emagrecer. E aí você vai sim conseguir ter uma longevidade na corrida, minimizando os riscos de lesão. Então se você tem medo, estou muito acima do peso, eu não posso correr, você pode. E eu sugiro que você faça, porque a corrida vai te ajudar muito a emagrecer. Agora você precisa ser, claro, mais prudente que uma pessoa que não está acima do peso ideal, porque você vai ter mais impacto pelo seu próprio peso corporal. Então a resposta é sim, você que está acima do peso pode praticar corrida com todas essas ressalvas. E claro, a sua técnica de corrida, né? Quando você for correr, começar a fazer os primeiros trotezinhos, tentar minimizar o impacto o máximo possível. Aquela dica que a gente fala, tenta fazer uma corrida mais silenciosa possível. Quando estiver correndo, evita fazer muito barulho quando você estiver correndo. É literalmente isso, é um exercício de percepção. Tô correndo, mas tipo, pisando em ovos, sabe? Aliviando bem a pisada para ficar uma corrida mais leve possível, tá bom? E sim, você vai conseguir atingir o seu resultado aí. Eu acho que esse vídeo não é voltado só para quem está muito acima do peso. Talvez alguma dessas dicas tenha feito sentido para você. Eu estava negligenciando tal coisa, eu não estava fazendo isso. Então se esse vídeo fez sentido para você, pode deixar um curtir, pode indicar esse vídeo para algum amigo seu que esteja precisando de repente ouvir essa informação. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. E eu te vejo no próximo vídeo. Um abração, ótimos treinos e bora correr!